brasileira vai ter uma retomada importante, fundamentalmente, porque alguns fatores que prejudicavam o desempenho econômico ficaram para trás. O primeiro deles é a inflação. A inflação entrou num processo de queda desde o começo do ano por dois fatores. A recessão, as pessoas estão sem dinheiro no bolso, por consequência, as empresas estão com dificuldade de vender e não podem puxar os preços. Em segundo lugar, o dólar vem caindo no Brasil desde o começo do ano e é provável que esse processo ainda continue por uma série de razões. Com isso, a inflação cai. A inflação do mês passado, por exemplo, foi a mais baixa em 18 anos, especificamente para o mês. O que isso significa na prática? Inflação em queda é taxa de juros em queda. A taxa de juros começou a cair no Brasil, mas vai continuar em queda. Porque além da queda da inflação, mais dois fatores determinam a taxa de juros. O primeiro são as contas públicas. Quanto mais dinheiro o governo precisa tomar emprestado, maior é a procura por dinheiro no mercado. E sempre que tem mais procura por um produto, no caso, fonte de financiamento, mais caro ele é. O preço do custo de financiamento é exatamente a taxa de juros. À medida que o governo faz um ajuste fiscal, corta os seus gastos e reduz a necessidade de financiamento, a taxa de juros cai. E o terceiro fator, que é a taxa de juros no mundo. Hoje, a taxa básica de juros média, equivalente à taxa Selic, que caiu recentemente de 14,25% para 14% ao ano, sem nem falar na taxa de juros ao consumidor. A equivalente à taxa Selic, a taxa média no mundo hoje é de 0,1% ao ano. O que significa o seguinte: o Brasil, colocando as contas públicas em ordem, afastando a preocupação com a solvência do governo brasileiro, vai começar a atrair muito capital de fora, o que geraria um outro desequilíbrio de oferta e procura. A oferta e procura por dólares no Brasil. Porque quando entra muito dólar de fora, a oferta de dólares no Brasil fica muito maior do que a procura. O resultado? A taxa de câmbio despencaria, não é que ela cairia dos níveis atuais. Para que isso não aconteça, a queda da taxa de juros no Brasil tem que ser muito maior. Resumindo, entre 2017 e 2018, a gente vai ver a taxa básica de juros provavelmente voltando a um dígito, talvez atingindo o nível mais baixo da história brasileira. Quando a taxa de juros cai muito, o crédito cresce muito, a expansão do crédito significa mais consumo, mais investimento de empresa, mais geração de emprego, o que por sua vez também significa mais consumo, mais resultado das empresas, mais investimento, mais emprego. Está gerado um círculo virtuoso que vai fazer com que a economia brasileira tenha um desempenho melhor do que as pessoas imaginam. É claro que a crise da Petrobras impactou a imagem brasileira negativamente. Agora, não é a primeira vez que a imagem brasileira é impactada negativamente e nem será a última. O mais importante é que, apesar do impacto negativo, grandes empresas não podem se dar ao luxo de não ter uma presença importante no mercado brasileiro. Porque hoje há três grupos de países no mundo. Países desenvolvidos, onde as regras do jogo são claras, as condições de negócios normalmente são muito melhores do que nos países emergentes, mas nenhum dos países desenvolvidos tem boas perspectivas de crescimento. No caso de Europa e Japão, elas são péssimas, no caso dos Estados Unidos, elas são, na melhor das hipóteses, medianas. Os países que têm boas perspectivas de crescimento são os países emergentes. Só que entre os países emergentes, a grande maioria são países com economias muito pequenas individualmente. Algumas exceções: Índia, China, Brasil, Indonésia, e se forçar muito a barra, talvez dê para incluir o México e a Rússia. O que significa o seguinte: empresas que têm ambição de liderança global têm que ter uma presença importante no Brasil. Isso tudo para dizer, com todos os escândalos que têm vindo à tona no Brasil, as grandes empresas vão continuar a investir no Brasil, desde que a gente consiga fazer duas coisas. Primeiro, reduzir corrupção, e eu acho que esse pode ser o grande legado positivo dessa crise, se a gente passar a ter punição, que antes nós não tínhamos, leis mais duras, medo, tanto no lado dos empresários quanto no lado dos políticos. Com tudo isso, a gente vai atrair mais investimento, gerar mais crescimento para frente. Sem dúvida, um dos componentes importantes da crise nos últimos anos foi político. E uma das coisas que ficou claro é que esse modelo de presidencialismo de coalizão,
onde o presidente depende do apoio do número enorme de partidos, é algo que não funciona. Ele é propício ao longo do mandato, à medida que a popularidade do presidente cai, a que os partidos e os políticos diretamente cobrem cada vez mais caro o seu apoio. Na prática, ele estimula a corrupção. Como é que a gente acaba com isso? A gente tem que diminuir o número dos partidos. Como é que a gente diminui o número dos partidos, aumenta a fidelidade partidária de uma forma democrática? E, de quebra, reduz gastos públicos que não deveriam acontecer. Primeira coisa, a gente acaba com o fundo partidário. O fundo partidário significa impostos que todos pagamos que vão para a mão dos políticos. Não tem por que isso acontecer. Se o partido não tem representação na sociedade, não consegue financiamento da própria sociedade, não tem por que ele deva receber esse subsídio do dinheiro público. O segundo, o horário eleitoral gratuito, que é a mesma coisa. Vários pequenos partidos sobrevivem exclusivamente vendendo o seu tempo na TV para legendas que conseguem aí mais espaço. Precisamos acabar com isso. E o terceiro, acabar com as coligações nas votações. Isto acontecendo naturalmente, da forma mais democrática possível, o número de partidos que serão representados será menor, a governabilidade fica mais fácil, cai corrupção, a gente tem uma série de benefícios.